Vamos botar aí Efésios, né? Como se diz, é a cartilha ali da batalha espiritual, mas eu vou botar só alguns versículos. Nós sabemos que a palavra fala sobre nós, nos ensina, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Repita comigo, por favor, estratégias do diabo. Temos que revestir de toda a armadura de Deus, conhecimento de Deus, presença de Deus, para entender as estratégias, aquilo que tem sido feito para nos enganar a noiva e tirar a visão da noiva. Vamos passar, eu botei logo lá no final. Pode passar. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Aguenta um pouquinho aí. Então, a gente está só relembrando. A nossa luta, ela é espiritual. É o primeiro ponto que a gente tem que trazer de novo para a nossa vida. A noiva. A luta da noiva, ela é espiritual. A gente não pode sair desse ponto. A noiva foi chamada para isso. Nós vamos entender mais um pouco isso hoje, para ter essa separação, para ver como é a nossa luta, o que Jesus passou, qual é a visão da luta, da batalha espiritual, apesar que é tudo uma estratégia. Ou você está totalmente ligado à batalha espiritual e tem os excessos, que o pessoal amarra tudo, ou então não tem nada de batalha espiritual. Você não existe batalha espiritual. Esse é o problema, esse radicalismo dos dois lados. E o Senhor Jesus manda que você não fique nesse radicalismo. Né? Aquele negócio, está amarrado, não, estou amarrado, estou amarrando, eu amarro um montão de principado, no outro dia está a mesma coisa, né? Ou então, o diabo já não existe, não tem isso, a igreja já está amarrada, está anulado, quando a gente vê que não é assim. E está dizendo, olha, então entenda, a nossa luta é espiritual e está ali contra quem é a nossa luta? A luta da igreja, está ali, ó. Mas contra principados, contra potestades, contra príncipe das trevas desses séculos, contra as hostes espiritual da maldade, nos lugares celestiais. Passa, por favor. Aí eu coloquei já o último versículo. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ah, pastor, é tudo oração? É, mas tem que vigiar, tem que ter atitude. Aí tem muita gente falando, pastor, eu estou orando, a minha vida não muda. Por quê? Porque você não teve atitude. Você orou, mas o Espírito Santo já nos tocou para ter mudança na nossa vida. E a gente não quer mudar. E quer que o Espírito Santo, que o Senhor venha a bênção sem ter mudança no nosso caminhar, no nosso caráter, na nossa vida. Então, com toda oração e súplica e vigiando em todo o tempo. Então, nós já estamos vendo aqui, espiritual, contra quem lutamos, é oração, a nossa batalha, e vigiar. Porque os dardos inflamados de Satanás são lançados em todo momento. Aí passando já os versículos, só trazendo aqui para a gente estar dando uma... Coloca aí para mim, nosso inimigo tem usado estratégias para enganar a noiva. E uma dessas estratégias, infelizmente, é a idolatria. Através da idolatria, muitos perdem a visão, o alvo, o foco, e não temos percebido as ciladas de Satanás. Eu quero que você coloque aí Êxodo 17, 13 e 16. Êxodo 17. Muito obrigado. E assim Josué desfez Amaleque e seu povo ao fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata aos ouvidos de Josué. Olha só a declaração de Deus. Nós falamos muito isso aqui. Há uma declaração de Deus, é explícita, não é nem implícita, é explícita. O que ele vai fazer. E ele não depende de ninguém, ele vai fazer. Ele está dizendo, se você não, eu vou riscar. Olha só o que ele diz a palavra: hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar, o qual chamou o Senhor é a minha bandeira. E disse, porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração
em geração. Aí é uma questão de analogia tipológica. Amaleque era aquele povo que ficava lutando contra Israel o tempo todo, quando ele saiu do Egito e ia chegar em Canaã. Então ele ficava o tempo todo ali. O Senhor disse: eu vou acabar com isso, eu vou riscar a memória de Amaleque. Amaleque ali tipologicamente é Satanás, é o diabo. Então Deus está dizendo: eu vou riscar a memória dele. E o que é a memória? São as obras. Aí você vai, vamos caminhar. Eu trouxe só isso aqui para você estar entendendo e voltar de novo o sentido da batalha. 1 João 3,8. Nós vemos aí que Deus disse: eu vou riscar a memória de Amaleque, vou desfazer as obras dele debaixo do céu. Olha, 1 João 3,8, o que diz? Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Vamos ler esse restante da frase? 1, 2, 3. Estão entendendo? Jesus, ele veio para desfazer as obras do diabo. Então nós já estamos entendendo, puxando aqui, e nós estamos revisando aqui a nossa matéria, né, que a nossa luta é espiritual. Por quê, pastor? Porque as nossas armas são o quê? Espirituais. A nossa vitória é o quê? Espiritual. Efésios 1:3 diz que somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E nós lemos também que a nossa luta é contra seres espirituais nas regiões celestiais, espirituais. Eu já disse aqui para os irmãos, nós somos mais espiritual, né? Nós somos mais do céu do que da terra. Nós temos dois elementos do céu, alma e espírito, e um só da terra, que é o corpo, que é o pó, e ele vai ficar aqui. Então nós somos mais espirituais. Se fosse para a gente botar aí uma, né, de comparação assim, então eu sou mais do céu do que da terra. Então nós entendemos, eu estou até revisando aqui, bem tipo, né, didaticamente, né, a nossa batalha é espiritual, porque nós somos espirituais. Os nossos adversários são o quê? Espirituais. Vai colocando isso aí, para você ver, as nossas armas são o quê? Espirituais. A arma da noiva é espiritual, a batalha da noiva é espiritual, o inimigo da noiva é espiritual, o Deus da noiva é espiritual. Nós batalhamos em campos espirituais. Então não tem nada ainda aqui que eu possa chegar, não, meu irmão, você, pelo contrário, está tirando totalmente a visão da batalha terrena. Bota aí para mim, por gentileza, Lucas 10:19. Estou trazendo versículos aqui bem, que nós falamos o tempo todo. Lucas 10:19. Jesus disse que ele veio desfazer as obras do diabo. Lucas 10:19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Jesus está dizendo: olha, eu vim destruir as obras, mas vou deixar um povo para dar continuidade àquilo que eu comecei, mas não vou deixar esse povo desguarnecido, vou dar autoridade, aquilo que eu recebi, eu estou passando. Então vocês têm autoridade. Amém, meus irmãos? Estão entendendo até aí? Para depois a gente conversar. A gente está só revisando o que a gente dá na escola dominical, o que a gente entende, mas só que nós temos um inimigo que a gente não pode desprezar o nosso inimigo. O problema hoje é que tem muita gente que despreza o inimigo. Eu vou falar algo aqui para os irmãos, bem sério. Pode ver, os irmãos que trabalham no campo espiritual, ou com libertação, ou com oração, ou estão à frente de um trabalho, ou são pastores, têm que ter muito cuidado e resguardar as suas famílias. Porque se nós fôssemos contar aqui, nós contaríamos um montão de gente que faz a obra e tem a sua família dilacerada. Que isso, pastor? Então é medo? Não, nem medo não. Vigia. Porque isso tudo entra idolatria, entra vaidade, e nós temos que vigiar e saber qual é a visão de Deus para a nossa vida. E a gente entender o tempo todo que nós não passamos de servos. Pastor Natanael uma vez trouxe uma palavra interessante, que a única unção que Jesus ganhou e recebeu aqui, ele deixou, é a unção de servo, nada mais, não foi de príncipe. Diga para o teu irmão, você não recebeu unção de príncipe não, e nem de princesa, vamos parar com esse negócio, e nem de rei. A unção que tu recebeu foi de servo, né?
Ah, eu sou príncipe, da onde? Você é servo. Até nisso são estratégias. Ah, pastor, o senhor está dizendo, tem o culto das princesas, amém. Bota uma analogia, glória a Deus. Mas não se sinta, porque um príncipe, olha só a diferença do príncipe e do servo, do príncipe da princesa da serva. A serva serve, o príncipe e a princesa devem ser servidos. E nós não fomos chamados, para ser servidos, nós fomos chamados para servir. Jesus disse, eu sou maior e eu sirvo. Quer ser maior no meu reino? Então sirva. Então são estratégias que a gente tem que, no campo espiritual, que nós somos enganados a cada dia. É legal falar, da força, cara, tal. E tem gente que leva isso a sério. Tem uma igreja aí que o pastor foi consagrado a rei e a pastora a rainha. Então tem 12 súditos para cuidar deles no culto. Ele entra, num trono, e o pessoal carrega ele, que é forte. Aí, pastora Paula, vamos ver isso aí para... O pessoal entra ali carregando, que o cara é rei, cara. Não, reino, sou rei e sacerdote. Não, meu irmão, é um reino de sacerdote. Rei é um só. É o rei Jesus, ele não dá o trono dele para ninguém, Aí tem esse negócio, mas amém, vamos caminhar, Deus é bom. Então nós estamos vendo aqui que autoridade, coloca aí Mateus 16, 18 e 19. É uma palavra que é dada para Pedro, uma palavra de comunhão, mas a gente pode trazer para nós, entendeu? Muito interessante. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então você entende, tudo é interpretação. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então você já começa, realmente, então, para não prevalecer a porta, eu vou ter que ir lá, então está aberto, então eu vou entrar, não vou ficar aqui, o inferno nem é aqui, como disse Jacó, quando percebeu aquela revelação, esse não é outro lugar, senão a casa de Deus, as portas do céu, aqui não é a porta do inferno, a porta do inferno é lá, onde está lá a prostituição, onde está lá o vício, onde está lá o homicídio, é lá que a igreja tem que ir. Recebemos autoridade para entrar lá, não adianta ficar só daqui levantando a mão, não, estou amarrando lá, eu estou jogando uma bomba lá, toma aí, não, tem que ir lá. Aí você vai entender por que a igreja não evangeliza mais na rua. É difícil a igreja evangelizar na rua. Pode ver que é uma dificuldade a gente sair para evangelizar na rua, fazer um ar livre. A gente tem que estar, não, pastor, é ar livre, não, a gente tem que ir para a rua, a gente tem que ganhar alma, a gente tem que discipular o pessoal, porque as portas olha essa autoridade, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A autoridade que foi nos dada. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo quanto ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. E antigamente, alguns irmãos passaram por isso, era tudo amarrado. Eu amarro o demônio da cachoeira, eu amarro o demônio da África, eu amarro, então aquele negócio, pegava o demônio, te joga no mar. Eu falei, cara, chega de demônio no mar, pega o demônio, joga na cachoeira, joga na África, meu Deus do céu, já estão passando sufoco, está amarrado. Eu falei assim, meu irmão, antes de amarrar o demônio, amarra você, amarra o pecado, amarra tanta coisa que tem que ser amarrado. Então, para a gente entender, foi dado a nós uma autoridade, foi dada a nós uma missão. Os irmãos estão entendendo a missão que foi dada a nós? Não é para estar dentro da igreja recebendo poder e tal, aí fica crente cheio de mimimi, fica uma igreja fraca, uma noiva fraca, e Satanás morre de rir, porque é um montão de crente vindo todo dia para a igreja só para receber, reclamando, e não faz o que ele mandou fazer. Perdemos a visão. Eu sempre falo lá em casa, quando Deus me dá uma palavra, eu não vou ficar sozinho não, vou jogar também para a igreja, meu irmão. Vocês estão entendendo a visão, a unção que Deus nos deu, a autoridade? Nós vamos chegar lá. Pode passar por gentileza, Henrique? Vamos lá para... Primeira Reis 14, 23 e 24. Se eu não botei, me perdoa. 1 Reis 14, 23 e 24. Vamos falar agora de postes ídolos. A estratégia
do nosso inimigo. Essa estratégia já é antiga. O nosso inimigo, como ele é um ser espiritual, e a terra foi dada ao homem, o domínio da terra é do homem. Isso aí é uma lei de Deus. Quando Deus criou os céus e terra, criou a terra e colocou nessa imensidão do universo, colocou o homem e deu ao homem domínio sobre tudo. Você tem autoridade sobre a terra. Quando Adão peca, ele dá de bandeja essa autoridade para o diabo. Tanto é que Jesus, o Satanás, quando está lá provocando Jesus, se por trás de me adorar, te dou tudo isso que me foi dado. Ainda jogou na cara, me foi dado, sabe? A autoridade não está mais dando. Jesus, o que fez? Resgatou a autoridade e passou para nós. Eis que vos dei autoridade. Então resgatou a autoridade para nós. Então Satanás, desde o início, lá quando o homem foi expulso do paraíso, desde o início ele precisa do homem para entrar na atmosfera terrena. O que é isso, pastor? Para um homicídio, ele precisou de um homem para que cometesse homicídio, para que o pecado de homicídio entrasse na terra. Foi Caim. Por isso que ele tem que usar um homem contra outro homem. Ele precisa usar, porque há uma autoridade, ainda mais hoje, que foi resgatada pelo Senhor Jesus Cristo. Eu digo mais, quem foi do outro lado aí sabe o que eu vou falar. Você pode entrar em qualquer situação e você diz, não vai entrar nada em mim, e não entra. Mesmo se não tiver em Deus, porque há uma lei espiritual de domínio. Não tem como isso. Aí você começa a entender as leis espirituais. Na terra, ele precisa montar portais para que entre, para que coloque seus demônios. Por isso que diz que nossas armas são espirituais, não carnais, poderosas em Deus para destruir fortalezas. Que fortalezas são essas? São portais que são montados sobre a terra. E isso aí vem desde aquele tempo, e eram chamados de postes ídolos. Se colocava os postes ídolos, até hoje nós temos postes ídolos. E diz lá a palavra, porque também eles edificaram altos, estátuas, imagens de Azera, sobre todo o alto outeiro, e debaixo de toda árvore. Havia também sodomitas na terra, fizeram conforme a todos que abominações sobre os povos que o Senhor tinha expulsado diante dos filhos de Israel. E hoje em dia nós vamos ver no Rio de Janeiro, eu tenho falado isso há muito tempo, por isso que vamos ver o que é declarado nessa igreja, a visão da igreja. Não vamos misturar com as outras igrejas. Lá dá certo, vamos trazer para cá. Tem que cantar isso que é bom. Tem que estar todo mundo assim, porque... Não, lá deu certo, aqui está dando certo, graças a Deus. Deus tem uma visão com a gente. Entendeu? A gente tem que entender isso. Deus tem uma visão com cada igreja. É o corpo. Somos parte do corpo. O problema é o seguinte, está o nariz falando mal do olho, dizendo, tu não respira. E o olho fala assim, tu não vê. O nariz nunca vai ver, e o olho nunca vai respirar, a boca nunca vai ouvir. É o problema disso hoje. Deus tem um ministério com cada um, vamos respeitar os ministérios. Deus tem um ministério dessa casa, e é essa casa. Se Deus tem um ministério lá com reteté, e Deus faz, amém, é lá Deus vai fazer, mas aqui Deus faz de um jeito. Não é que a gente proíba nada, mas Deus tem um mover nessa casa. Amém, meus irmãos? Deus tem um mover aqui. O problema é isso, é que as pessoas estão procurando não o que é certo, mas o que dá certo. Aí mistura tudo. Aí fica uma igreja sem visão, uma igreja sem estrutura. Eu creio nisso, e Deus está nos chamando. E Deus nos chamou essa igreja no corpo, eu sempre falei isso, como um punho. Deus nos dá uma visão de batalha espiritual muito excelente, meu irmão. E a gente já trava essa batalha há muitos anos. Então a gente tem que entender de novo o que Deus está nos chamando, está acontecendo. Aí nós vemos aí que eram colocados postes ídolos. Me diz, quais são os postes ídolos que têm sido colocados no Rio de Janeiro? Você passa por algumas praças, você vê algum poste ídolo numa praça? E aí, irmão, já viu algum poste ídolo? Até na esquina estão botando agora. Já viu a estratégia? E o crente fica, não, é porque... E Satanás está colocando os seus postes ídolos, está marcando território. E o que aconteceu na história?
Os reis, muitos reis, fizeram reforma, mas não tiraram todos os postes ídolos. Você pode ver com Asa. Asa tirou os postes ídolos, mas não tirou dos altos, que era da mãe dele, da deusa Zera. Botou lá, o que aconteceu? Se arrebentou, e você pode ver que veio, todos eram de Manassés. Os únicos que fizeram uma limpeza total foi Ezequias. Podia até entrar sobre isso, mas a reforma, e Deus diz, tira os postes ídolos. E a igreja não está tentando com isso, porque a nossa luta parece que é carnal, a nossa luta parece que é para esse mundo, a nossa luta é para o nosso trabalho, é para o nosso dinheiro, a nossa luta sabe, é contra o governo, a nossa luta é contra isso, né? Tem crente brigando para cá, crente brigando para lá, e Satanás morrendo de rir, colocando postes ídolos, e dizendo, estou tomando conta do Rio de Janeiro, onde tem uma promessa que é o último avivamento, estou tomando conta disso aqui, e a igreja não está percebendo. Vocês viram quantos fogos soltaram tantos fogos aí no dia 23, nem no Réveillon tem isso, e é caro, e soltaram, se faz feijoada, se faz tudo, e o Rei Jesus? E o Rei Jesus? Então é hora da igreja parar, pensar e entender. Vamos passar. Passa aí, por gentileza. Eu não quero demorar muito. Nós vamos colocar agora aí Lucas 13, para a gente entender o que está acontecendo agora no Brasil. Que estratégia terrível. Lucas 13, do 1 ao 5. Vamos ler todos juntos aqui? Dá para a gente ler isso aí? Vamos lá no 3. 1, 2, 3. O que é isso, pastor? Hoje em dia nós estamos com nossos irmãos gaúchos sofrendo lá, terrivelmente. Aí nós até falamos aqui, mas muitos têm culpado. Rio Grande do Sul, 87 municípios sem igrejas. Rio Grande do Sul, o maior número de igrejas que fecham no Brasil, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, o estado menos evangelizado e que tem uma dificuldade muito grande de se evangelizar. Rio Grande do Sul, e começam ali várias situações. É o maior núcleo de satanismo, onde se somem mais crianças. Por isso que aconteceu. Jesus estava dizendo naquele tempo, cuida vocês. Não é porque é que aconteceu uma coisa com eles, que vocês são muito bons. Olha a reflexão agora. O último grande avivamento do Rio de Janeiro. Há uma promessa. Os primeiros missionários que chegaram no Brasil foram mais ou menos no meado de 1555 a 557. Foram enviados por Calvino, João Calvino. Foram os huguenotes. Chegaram no Rio de Janeiro, onde tinha ali a França Equatorial, que falava que era uma base na Baía de Guanabara. Depois os franceses foram expulsos, ficaram os portugueses. Essa é uma outra história. E chegaram no Brasil, na Baía de Guanabara. E eles
vieram como mártires. Outra coisa que eu falo para os irmãos, não falo sempre, mas é uma coisa que eu não entendo, porque a Bíblia diz que não haveria mais sangue derramado. Mas para entrar o Evangelho em muitos países precisa ter sangue derramado. E esses huguenotes, esses missionários foram os primeiros mártires para o Evangelho entrar no Brasil. Aí você começa a entender algumas coisas. Aonde, pastor? Baía de Guanabara foram mortos. E foram mortos de várias maneiras. Eu ainda não tenho a principal busca oficial disso, mas algumas mortes são relatadas, e umas que três foram colocados numa pedra na Baía de Guanabara, a maré encheu e eles morreram. Um foi enforcado pelo um sacerdote daquela época que dominava sobre o Brasil. Então, no Rio de Janeiro, tem uma história de sangue derramado, e a Bíblia diz que o parente remidor e o parente vingador, ele se mostra quando o inocente era morto para vingar ou para remir aquele inocente. Assim aconteceu com Jesus, por isso que o sangue dele teve que bater na terra. Quando bateu, a terra clamou, e a terra clamava quando o sangue de um inocente batia na terra. Qual é o parente mais próximo desse inocente? E ali Deus se levantou e disse: esse é meu filho amado. E houve treva, houve aquilo tudo sobre a terra. E quando aqueles inocentes, o sangue derramou, se levanta o Senhor. O nosso irmão mais velho, podemos dizer assim, o primogênito se levanta. Ele é da família, ele é meu irmão. Me levanto como parente vingador. Por isso que diz que a vingança pertence ao Senhor. E nós estamos vendo, tivemos revelações desde 1900, antes de 1900, que o último avivamento seria do Brasil. Uma das profecias que eu estava lá foi do pastor Bernardo Johnson, na Quinta da Boa Vista. Eu estava ali, foi uma cruzada tremenda, tinha muitas essas cruzadas, e o pastor Bernardo Johnson, Deus usou ele tremendamente, ele ratificou a profecia, a palavra profética, que seria Rio de Janeiro, o último grande avivamento. Rio de Janeiro, acho que é o estado mais evangelizado do Brasil. Rio de Janeiro, onde temos quase praticamente igrejas em tudo quanto é lugar. Rio de Janeiro, a primeira rádio evangélica FM, tem várias rádios. Rio de Janeiro, se fala de Deus o tempo todo, evangelismo está aí. Rio de Janeiro, aí eu começo a dizer, estamos falando, e Rio Grande do Sul? Aí eu fui buscar na Bíblia. Olha, sobre você, Jerusalém, sobre você, Cafarnaum, o rigor vai ser maior, porque vocês sabiam. E o alvo de Satanás hoje é Rio de Janeiro. Essa é a palavra que eu venho trazer para os irmãos. A primeira inundação que teria o Rio de Janeiro, até os meteorologistas, da base militares, todos falaram que seria uma chuva, que seria uma chuva que ia devastar. O prefeito, o governador, liberou todo mundo. Aí o pessoal, não, foi oração dos santos, pela misericórdia do Senhor. Você crê nisso, meu irmão? E a chuva foi direcionada para o mar, vocês sabiam disso? Mas só que há algumas profecias, há muito tempo elas já vêm falando sobre o Rio de Janeiro. E a gente não consegue entender. Vamos passar esses versículos só para a gente confrontar aqui um pouquinho. Coloca aí para mim, Mateus 11, 24, e depois vamos Mateus 10, 15, aí quando você ler os dois, você vai entender. E eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para Sodoma no dia do juízo, do que para ti. Sodoma e Gomorra, cara, menos juízo. Bota outro versículo, por gentileza. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para os pais de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Está falando daqueles que conheciam a palavra, está falando de Jerusalém, está falando daquele povo que não percebeu a presença. E nós não estamos entendendo. Aí nós passamos um período, olha só, por isso que eu quero orar com os irmãos.
não quero falar de A ou de B, eu quero falar aquilo que Deus tem trazido para nós, nessa casa, e é a nossa visão. A igreja, ela está lutando com as coisas aqui. Eu defini bem aqui para os irmãos o que é cidadão, o que é igreja. Ah, pastor, mas nós temos que lutar. Lute como cidadão, não lute como igreja. As forças da igreja foram direcionadas para lutar com coisas humanas de governo. E esqueceu que Satanás estava fazendo postes ídolos e preparando o terreno do Rio de Janeiro. E as nossas forças, e as forças foram mudadas. Eu dizia ao pessoal, você é cidadão, como cidadão você escolhe, cidadão você briga, cidadão você vai lá, eu não concordo com o que está acontecendo, é cidadão, cada um tem o seu cada um, porque o voto é a expressão daquilo que você concorda, que você aceita. Então se você votou em alguém, você está aceitando com aquilo, você é cidadão, o voto é teu, você faça o melhor, tá, meu irmão, vai lá, ora, vai lá ver o que você vai fazer. Mas como igreja, a tua luta não é essa. Pastor, proibiram agora de pregar nos presídios, proibiram. O Senhor vai dar um jeito, meu irmão, é igreja, é oração. Porque isso tudo está voltado ao Rio de Janeiro. A visão é Rio de Janeiro. Os irmãos estão entendendo isso, meu irmão? A visão é Rio de Janeiro. Porque o grande avivamento, o último vai sair daqui, e o último avivamento é para a saída da igreja. Pastor, não, mas vai ter que mudar tudo. Para o último avivamento acontecer, não vai ter que mudar governo primeiro, o governo pode até mudar depois, mas Deus não precisa mudar o governo para trazer a glória dele, meu irmão. Jesus, quando veio aqui na terra, não precisou mudar o governo de Roma, e nem mexeu com o governo de Roma. Quando a igreja mais poderosa esteve aqui na terra, não mexeu com o governo, pelo contrário, Paulo disse, orai pelas vossas autoridades. E a igreja está brigando, tirou a visão, tem crente orando, tem crente, mata, toca, arrebenta, eu não aguento. Me diz uma pessoa pior do que Paulo. E a igreja teve que amar, teve que segurar, teve que engolir Paulo, que mandava matar os cristãos mesmo. Entrou por goela abaixo. E ele teve problemas por causa disso. Porque a igreja era preconceituosa, tanto é que os apóstolos, ninguém consagrou ele a nada, nem um diáconozinho. Paulo foi consagrado, porque tinha um negocinho aqui. Ainda mais que ele começou a escrever praticamente metade do Novo Testamento. A pessoa ficou mais revoltada ainda. Esse cara aí mata todo mundo, esse cara aqui, e está com essa moral toda, porque Paulo era um cara difícil, ninguém gostava de estar com Paulo, nem Barnabé aguentou, o único que aguentava era Barnabé. Falou, meu amigo, vai para lá que eu vou para cá, ninguém te aguenta, né? Paulo era casado, não sei o que houve com Paulo, mas a posição dele que ele tinha, lá no cinema, a posição, sendo servo de Gamaliel e discípulo de Gamaliel, ele tinha que ser casado. Alguns irmãos disseram que comprova na Bíblia, que ele mandou trazer a túnica de Roma. Eu já escutei isso, meu irmão, é a túnica. Traga a minha túnica de Roma. Não, era casado, mandou trazer a túnica. Eu falei, meu irmão, tem misericórdia, só para acordar o pessoal aí, tá, meu irmão? E o Senhor está dizendo para nós, vamos orar para os nossos irmãos gaúchos. Mas vamos tirar a palavra vingativa do nosso coração. Isso tem no meio do povo de Deus. A pessoa ficou doente, se é teu amigo, não, Deus está provando. Se você está meio assim, lá fez coisa errada, vamos tirar essa coisa maligna da nossa boca. O pessoal tem essa mania, está passando problema, está passando isso, está passando aquilo. Tem alguma, quem diz que tem alguma coisa aí? Vai ver a vida dessa pessoa, vai ver a família dessa pessoa. Sabe, a acusação. E o Senhor está dizendo, não é tempo de acusação, não é tempo de falar, Rio Grande do Sul, está vendo, um montão de centro espírita lá, é o estado que tem maior centro espírita, olha, o estado que tem menos igreja, o estado menos evangelizado, e o Rio de Janeiro, é isso tudo. O que ele está fazendo na batalha espiritual? Nada, está perdidinho. Aí Satanás começou a botar seus postes ídolos, aí me manda uma sacerdotisa para abrir o maior portal que hoje está aberto no Rio de Janeiro. E ela faz a cerimônia terrível em Copacabana. O nome dela é Madonna. Aí um cara que consegue perceber isso é um tal de Pablo
Marçal. O cara consegue perceber isso e um montão de pastor não percebe, cara. Ah, lá, prostituição. Satanás está enganando de uma forma tão fácil. Ela veio com plebeca, ela não cantou, ela não veio para isso, ela veio como sacerdotisa para abrir. Em Copacabana, onde todo ano é renovado o pacto, se renova o pacto do principado, e Satanás está minando o Rio de Janeiro, o nosso estado. Então está a hora da igreja, eu estou orando por isso, para a igreja se levantar e ver para que ela foi chamada, para não perder o foco. Igreja, por que tu foi chamada? Para desfazer as obras do diabo. Mas como é que está a tua vida financeira, meu irmão? A minha vida financeira é do céu. Se Deus me abençoar, amém. Se não abençoar também, amém. Eu tenho que fazer a obra. E Deus, eu creio que não só a casa aqui, como o Espírito Santo, ele começa a gerar isso em vários corações. Eu creio que o Espírito Santo está gerando isso para a gente entender a responsabilidade que a gente tem como noiva. Como noiva, nossa batalha espiritual, nosso inimigo espiritual, nossas armas espirituais, brigamos com seres espirituais, nossa vitória é espiritual, nosso campo de batalha espiritual. Não tem como fugir disso. E o tempo todo a Bíblia diz: cuidado com o ardir de Satanás, cuidado com as estratégias dele. Ele vai querer tirar a tua visão, ele vai querer tirar a visão da noiva, porque a noiva é a única que pode derrotar e destruir as obras do diabo. Vocês entenderam isso? Vou repetir: a noiva é a única que pode destruir as obras do diabo, ninguém mais. E o que o diabo fica revoltado é que nós somos pessoas que falhamos, erramos, mas nós temos a autoridade que foi nos dada, meu irmão, glórias a Deus. Então nós temos que pedir ao Espírito Santo que nos mostre a visão. É lâmpada, é luz, não podemos perder a visão, aquilo que fomos chamados. Então você começa a entender. Então tem mais coisas aqui que depois eu quero trazer para os irmãos, para a gente sentar e começar a meditar. Eu peço que você medite sobre isso. Por que a igreja está aqui? Por que você foi chamado? Por que você tem autoridade? Por que foi te dada tanta autoridade assim? É para curar? É para expulsar demônio? Para que foi te dada autoridade? Porque foi falado para você: a tua luta é contra principado, a tua luta é contra potestade, a tua luta é contra tronos, a tua luta é contra dominadores, a tua luta é contra aqueles seres das trevas que habitam nas regiões celestiais, a tua luta é contra eles, e foi dada autoridade para destruir eles, porque a porta do inferno não prevalece contra a minha igreja, que vai entrar e vai derrotar, vai acabar com as obras do diabo, vai acabar com a memória de Satanás. Nós temos duas formas de acabar com a memória de Satanás, e o diabo sabe disso. Por isso que o pecado tem entrado na casa. Infelizmente o pecado tem entrado na casa. Aí você vai saber qual uma das formas, pastor, que nós podemos acabar com as obras do diabo. Aí eu vou lá com você, lá em Gálatas. Gálatas, abra sua Bíblia aí, não precisa botar no telão não, abra sua Bíblia aí. Gálatas 5, 19 em diante. Olha as obras do diabo, que a igreja, pela sua atitude, ela quebra, ela destrói. Abra sua Bíblia aí. Olha as obras do diabo. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glotonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Mas vêm as obras do Espírito, que
são exaladas por nós, são praticadas por nós para quebrar as obras da carne. Quais são, pastor? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Uma maneira que nós destruímos as obras da carne, de Satanás, é vivendo em santidade nessa terra. Amém, igreja? Entendam isso. É só amarrar? Não. Primeiro é atitude, que a gente fala aqui. Não adianta só orar, não. Atitude. Eu cansei de falar para a igreja e falo isso. Quando uma pessoa falou para mim, o senhor é um pastor honesto. Eu falei, não existe pastor honesto. Que isso? Existe pastor. Está ficando ruim o negócio. O senhor é um pastor fiel. O senhor... Não, sou pastor, homem de Deus, lavado e remido no sangue de Jesus. Temos nossas dificuldades, não somos perfeitos, mas pelejamos contra e prosseguimos para o alvo. Aleluia. Para ver como é que está a visão do mundo para nós. Um diácono honesto. Não existe diácono honesto? Não existe. Que isso, pastor? Não existe. Existe diácono. Oh, glória a Deus, aleluia. Tinha até no código, eu vou passar para a minha banca dos advogados, no Código Penal de 1940, tinha a mulher honesta, não era isso? A mulher honesta. Falava sobre isso, acho que até mudou já isso aí, né? A mulher, no meu tempo, glória a Deus. Agora os novos aí, a mulher honesta, né? A esposa, não existe. A esposa, não, é fiel. É igual cristão, santos, incorruptíveis. Oh, glória a Deus. Vamos chegar nesse ponto. Vamos chegar nesse ponto quando formos transformados num corpo corruptível e num incorruptível. Mas agora, o pecar para nós não é regra. O pecar é exceção. Segura essa frase aí. O pecar não é regra. Tem gente que o pecar é regra. Mas só que nós quebramos as obras do diabo, assim como Jesus veio quebrar através da santidade. E a outra é através da batalha espiritual. Que o Senhor tem nos chamado nesses dias para que possamos batalhar. Então hoje eu queria trazer isso para a igreja. Aqueles que estão nos assistindo pela internet. É tempo de batalhar. É tempo de voltar ao foco. É tempo de saber que você foi chamado para um exército. A Bíblia dá o bizu todo para a gente. Diga para o teu irmão, você foi alistado no exército. Diga para ele, você está no exército, meu irmão. Está no exército para quê? Tu foi alistado no exército para lutar pelos céus. E a palavra diz que quando ele chama, nenhum vem a faltar. Fomos chamados para um exército. Aí fica isso tudo confundindo, levando a igreja a batalhar onde não é o campo dela batalhar, e ela vai perder. E ela vai se machucar, porque não é o campo de batalha dela. O campo de batalha dela é outro. A autoridade dela é outra que foi dada a ela, para destruir e desfazer as obras do diabo. Por isso que é tempo da igreja voltar para as praças. Por que a igreja saiu das praças? Para Satanás abrir seus portais. E os pastores não entendem isso. E a gente é uma dificuldade de fazer ar livre. Voltar para a praça. Eu disse aqui, porque como jovem, a gente é meio sabe tudo, entendeu, meu irmão? A gente tal, aí chegava lá na escola dominical de Madureira, aí, olha, ar livre 3 horas na Praça do Amparo, ar livre 3 horas na Patriarca. Eu falei, aqueles irmãos vão pegar aquela corneta delta e vão ficar, nós abrimos esse outro. Não entendia nada, que nem aqui. Em nome, ó Jesus. Vai para lá nesse sol. Eles eram guardiões. Que isso, pastor? Os maiores pactos são feitos em praças. E nós já tivemos batalha espiritual, já trabalhamos muito isso, junto com o pastor Armando, pastor André Macalão, pastor Murilo, pastor Ovaldi. Saímos em alguns lugares para orar.
Vou só contar uma história que eu já contei que precisam saber. Deus nos mandou ir numa praça em Joinville, a praça principal de Joinville, mandou que nós orássemos e quebrássemos um pacto que foi feito, renovado naquela praça. Começamos a orar, e Deus me mostrou uma caixa de ferro, e me mostrou alguns elementos que estavam naquela caixa, que foi feita a renovação do pacto, que todo ano eles renovam um pacto, no início do solstício, que é o início da primavera. Primavera, as estações do ano, elas são o favor de Deus para o homem. Olha só que bênção. Aí nós oramos lá, meu irmão, quebramos aquilo, aquela guerra toda. Aí fomos lá para Itajaí, para fazer um culto, fomos um culto maravilhoso. No final estamos conversando lá com o pai do pastor, 92 anos, velhinho. Aí começamos a conversar sobre isso, ele começou a olhar, ele parou e falou, peraí, estava onde isso? Estava na praça, estava enterrado aonde? À frente lá daquele monumento. Mas o que tinha dentro? Isso. Ele começou a chorar, ele disse, fui eu que fiz esse pacto. Eu era o sacerdote dessa época, nesse lugar. E a igreja está brincando. Quando eu falo isso, eu falo a nossa igreja. Não vou falar a igreja de ninguém, é a nossa. Porque Deus fala para a gente. Então eu quero que os irmãos fiquem atentos àquilo que Deus está trazendo para nós. É ano de multiplicação. Nós temos que resgatar vidas. Eu quero terminar com... Tem várias perguntas na Bíblia, mas tem 3 perguntas que eu quero terminar para a gente analisar, para você analisar e ir para casa analisando. Primeiro, Deus perguntou para Adão, onde tu estás? Entenderam? Adão estava com medo, que estava em pecado, mas mesmo assim Deus queria procurar Adão, e ele se escondeu. E muita gente tem se escondido porque não está com a vida certa, ou está com algum problema, ou está fazendo outra atividade, e Deus está perguntando, onde tu está, Adão? Outra pergunta, falando de comunhão, Caim, cadê teu irmão? É tempo de a gente pensar numa igreja diferente, de família, de unidade, meu irmão. Coloca isso aí no teu nome, como fosse teu nome, Deus nos perguntando, cadê teu irmão? Tem várias perguntas, tem que montar uma pregação sobre essa, hein? E a outra é Jó, aonde tu estavas? Já está reclamando de tudo, meu irmão, não está entendendo nada, aí toma mais de 70 perguntas, aonde tu estava? Eu tenho uma obra com vocês, eu enviei meu filho para morrer e ressuscitar, eu enviei meu filho para resgatar, eu enviei meu filho, ele pegou a autoridade de novo, deixou sobre a minha casa, sobre a noiva, e eu pergunto à noiva, onde tu estava? Será que não estava vendo tudo o que estava acontecendo? Oh Deus, sinta a presença de Deus aqui mesmo. E Deus tem nos levado a essa visão, então que você fique com essa visão no seu coração. Vamos passar essa visão, depois nós vamos estar trazendo mais sobre isso, porque isso aqui é muito mais profundo do que a gente pensa. Mas só essas 3 perguntas. Tem muito mais perguntas na Bíblia. A primeira, cadê você? A segunda, cadê teu irmão? A terceira, aonde você estava? Tem mais pergunta aí, que eu sei que a cabeça aí do pessoal inteligente já pegou mais um montão de perguntas na Bíblia, né? Cadê você? E esse Deus é maravilhoso. Só essas 3 perguntas já dá para a gente gerar no nosso coração uma visão, que é a visão do Senhor. Não é visão nova, é a visão do Senhor. Não é unção nova, é a unção do Senhor que Ele já deu. Então tem que parar, a melhor de Deus vai vir, Ele já mandou, que é Jesus. Então tem coisa que a gente já tem que quebrar logo para não ter, a melhor de Deus está por vir. Irmão, está dizendo que Jesus não foi o melhor de Deus? Talvez é um maior milagre na tua vida, uma bênção, mas o melhor de Deus já veio, que é Jesus. A unção Ele já deixou, não vai dar unção mais nova para ninguém, não tem outra unção, não tem outro evangelho, não tem outra visão, não tem outra missão, não tem, já foi dada. Aí as pessoas perguntam, pastor, como é que é? Qual é a nossa missão? Qual é a nossa visão? A dele.
Qual é a nossa missão? Fazer o que Ele mandou. Acabou. É isso aí, acabou. Pessoal, vamos botar aqui no quadro. Eu falei, não, cara, é simples. Qual é a nossa visão? A dele. Qual é a nossa missão? Fazer o que Ele mandou. Acabou. Não tem que... Qual é a nossa unção? A que Ele deixou. Qual é a aliança? É a que Ele fez. Não tem. Qual é o evangelho? É o dele. Oh, glória a Deus. Não tem mais nada para vir, meu irmão. Está tudo aqui. Por isso que vem as 3 perguntas. Que essas 3 perguntas fiquem gravadas no nosso coração. E que o Espírito Santo nos leve a essa visão dele. Dizendo, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Se preocupem. Eu estou falando isso porque Deus tem falado muito sobre o Rio de Janeiro. Cada vez mais a violência aumenta, a corrupção aumenta no nosso estado, em todas as áreas. E é falado isso desde o judiciário até as outras coisas, tudo corrompido. Não há. Daqui a pouco vai ser igual Sodoma e Gomorra, não há um justo sequer. Abraão fala assim, mas é o sistema implantado por Satanás. Aí, terminando Romanos 12, muda o sistema, não se conforma com o sistema, meu irmão, mas através da renovação da tua mente, muda o sistema. Igreja, muda o sistema. É brigando, não, é com as tuas atitudes de santidade, de amor. Muda o sistema, com a tua autoridade, com a tua unção, muda o sistema. Oh, glória a Deus, aleluia. Aí você vai entender que está tudo ali na Bíblia, não precisa de nenhuma visão nova, precisa de unção nova, precisa a gente abrir a nossa mente e falar, Espírito Santo, mostra realmente o caminho que a igreja deve tomar. Porque senão fica batendo cabeça aqui, fica batendo porque a nossa é certa, porque o certo é isso, o certo é aquilo, e é o armênio, aí vem a Calvinho, não, porque é assim, é porque é acolá, porque o louvor tem que ser esse, porque tu tem que andar assim, porque se não for assim não vai dar. Não, meu irmão, nós estamos numa luta muito mais superior do que essas meninices aí. Porque está em pecado, porque pode beber, porque pode fumar, porque lá libera isso. Meu irmão, eu quero saber o que o céu libera e o que o céu me chamou para fazer. E Deus chamou essa igreja numa visão, e que o Espírito Santo vai nos colocar de novo na visão. Tem hora que dá né, meu irmão? E que o Senhor nos leve a isso. Fique de pé, coloque de pé. Eu creio, tenho a plena convicção que estamos chegando nos últimos dias. O Senhor está voltando. Pastor, o senhor vai entrar em pré, pós? Não, só sei que ele está voltando. Não vou nem entrar nisso. Eu só sei que eu tenho que estar preparado para receber o meu Senhor. Eu estava orando hoje, cheguei aqui na igreja mais cedo, estava orando, estava falando, Senhor Jesus, estou com saudade do Senhor. Estou com saudade de sentir um amor pelo Senhor, Jesus. Estou com saudade de falar que Tu és o meu Salvador. Estou com saudade. Estou com saudade de cantar os hinos que é de exaltação a Ti, Senhor Jesus. Estou com saudade, Jesus, de Ti, porque Tu és o meu Salvador. Eu quero fazer orações só Te exaltando. Eu quero parar para Te exaltar, acordar de madrugada para Te exaltar, vir para a igreja para Te exaltar. Eu estou com saudade de Ti, Jesus, porque eu creio que o dia está chegando, que nós vamos encontrar com o nosso Salvador. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, Te pedimos como noiva, como igreja, nos coloca a cada dia na posição certa.
Direciona, Senhor amado, nossas vidas. Não queremos errar o alvo. Fomos alistados, Senhor amado, e nesse alistamento estava escrito o propósito: desfazer as obras do diabo. E foi nos dado do Senhor armas capazes de destruir essas obras. Fomos capacitados, fomos alinhados, fomos chamados, somos guardados, somos amados. Queremos voltar à tua visão. Eu creio que tu tem tocado na igreja do Rio de Janeiro. Tem tocado, Senhor amado, em muitos pastores, em muitos membros, Pai. Para que possamos voltar, Senhor amado, ao início. Possamos entender, Senhor amado, porque muitos missionários, primeiro os huguenotes, perderam vidas aqui. Para que o sangue derramado deles abrisse caminho para a remissão desse Brasil, Pai. Eu entrego a nossa igreja em tuas mãos, Senhor. Cuida de nós, Espírito Santo nos ajuda, nos ajuda a caminhar nessa visão. Tira toda a visão contrária dessa casa, tira tudo que não é teu dessa casa, tira todo o pensamento humano, todo o paradigma, Senhor, todo o sofisma dessa casa. Queremos somente a visão do reino nesse lugar. Queremos a tua visão. Assim nós oramos, Pai, e te pedimos no nome de Jesus.